Quer aprender C# do zero de forma rápida, mesmo sendo iniciante? Neste vídeo você vai aprender C# rápido, direto ao ponto, com tudo o que precisa para começar. Assista até o final e domine os conceitos essenciais em apenas 21 minutos. Então neste vídeo eu separei 13 tópicos aqui para abordarmos direto ao ponto. Então vamos falar do primeiro tópico, o que é o C# e como funciona. O C# é uma linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft. É usada para desenvolvimento de aplicativos, jogos, Unity, desenvolvimento web e desenvolvimento desktop. Ela funciona dentro do .NET Framework ou .NET Core. O .NET Framework é a versão tradicional, focada em Windows, enquanto o .NET Core, hoje chamada de .NET, é multiplataforma e mais moderno. Algumas bibliotecas funcionam em ambos, mas a compatibilidade depende da tecnologia usada. O .NET Standard ajuda na interoperabilidade. E como começar a programar em C#? O primeiro passo é você instalar o .NET SDK e ter um editor como Visual Studio ou VS Code. No meu exemplo, eu estou aqui com o Visual Studio, e aí para criar um projeto dentro do Visual Studio é bem simples. Você vem em Arquivo, Novo Projeto, você pode pesquisar por console, seleciona o aplicativo do console, vai em Próximo e dá um nome aqui para o seu projeto. Após clicar em Próximo e criar, ele vai criar essa estrutura aqui que estamos vendo. Uma outra opção seria criar o projeto via terminal. Então você vem em Exibir, Terminal, e aqui eu poderia informar o comando .NET New Console -N, o nome do projeto. Eu vou colocar projeto _test. Dou um Enter. Com isso ele vai criar o projeto teste. No meu exemplo vou usar aqui a versão que eu criei por dentro do Visual Studio mesmo. Então a partir do .NET 6, esse é o conteúdo que vem dentro do arquivo program.cs quando você cria um projeto. Então o arquivo program.cs dentro de uma aplicação console é o ponto de entrada para a aplicação. Então sempre que executarmos aqui, ele vai iniciar pelo program.cs. E a estrutura básica de um código C# se resume a um arquivo .sln, que é a solução, e dentro nós temos aqui o arquivo que contém as informações do projeto. Então vai ter a versão do framework que está rodando essa nossa aplicação console, no caso NET 8.0. Abaixo disso temos as dependências e dentro temos o arquivo .cs, que é o arquivo código-fonte C#. Para exibir dados podemos utilizar o console.writeLine e também podemos utilizar o console.write. A diferença é que o writeLine ele quebra a linha e o write ele coloca na mesma linha. Então se eu colocar um write seguido do outro e executar, o Hello World com writeLine vai quebrar a linha, o Hello World com write não, ele vai exibir na mesma linha. Agora vou apagar todo o código aqui e vamos falar da parte de variáveis. Então as variáveis no C# são muitas, mas eu vou abordar aqui as principais. A primeira delas é a string. Então para declararmos basta informar string e o nome da variável. Vou colocar canal TI. Junto aqui já vou criar uma outra variável inteira com o nome idade e o valor 34, ponto e vírgula. E agora vou usar o console.writeLine para exibir esse conteúdo. Então no caso vou utilizar o dólar aqui para interpolação de strings e entre chaves vou colocar o nome da variável, idade. Clico para executar e aqui ele exibiu o nome e a idade. Então esses dois tipos são bastante utilizados. Além do int temos também o long, que no caso ele armazena valores maiores. Então enquanto o int ele armazena 32 bits, o long ele é capaz de armazenar 64 bits. Clique em executar, o resultado vai ser o mesmo aqui. Agora vamos falar de tipos de ponto flutuante dentro do C#, que no caso é o float e o double. Então essa variável vai se chamar float1 e aqui double1. Então esses tipos eles são para representar números com frações e são amplamente usados geralmente em aplicações financeiras. Então aqui no float eu vou criar como 10.1, ponto e vírgula, e no double eu vou criar também como 10.1. No meu console eu vou colocar float1 e no caso do double, double1, double1. Sempre que trabalharmos com float nós precisamos colocar o F após a declaração. Clique em executar. O resultado foi o mesmo, mas vamos agora entender a diferença. O float ele tem um tamanho de 4 bytes, já o double ele tem um tamanho de 8 bytes. Temos também o decimal, então vou criar aqui um decimal 1 igual a 10.1, ponto e vírgula. No caso do decimal nós precisamos colocar o M. Junto aqui ao nosso console vou colocar um decimal 1, 2 pontos, decimal 1. Salvo aqui, clique em executar. Então todos exibindo o mesmo valor, sempre lembrarmos, float 4 bytes, double 8 bytes, decimal 16 bytes. O decimal ele é muito útil em caso que você deseja muita precisão financeira, pois com ele você consegue evitar erros de precisão que podem ocorrer com float ou double. Agora vamos ver o tipo booleano. Então vou criar um bool possui CNH, vou colocar inicialmente o valor false. Então aqui vou colocar possui CNH e vai exibir a variável possui CNH. Clique em executar, faltou aspas duplas, então possui CNH false. O booleano ele possui somente dois valores, false e true. Então clique em executar e aqui ele retorna true. Então o bool é interessante para controle
controle de fluxo baseado em condições verdadeiras ou falsas. Por último, vamos falar do char. O char, basicamente, ele armazena um único caractere. Então vou criar um char letra com o valor A, vou apagar aqui e vou deixar o meu console e vou mudar para letra. Clique em executar e aqui está, ele exibiu a letra. Se eu tentar dentro de um char colocar duas letras, ele já vai reclamar. Então ele vai falar número excessivo de caracteres no literal. Nesse caso, lembrar sempre que char permite somente uma letra. No C# nós conseguimos criar uma variável dinâmica. Então se eu criar um var variável é igual a 15, vou trocar aqui para variável e vou exibir a minha variável aqui dentro. Clique em executar, nesse caso ele exibiu 15. Se eu colocar um false, clicar em executar, ele também consegue. Se eu colocar um char aqui dentro, que no caso é representado por uma única aspa simples e o valor, clique em executar, ele vai exibir. Então o var ele consegue ser dinâmico a ponto de você não precisar especificar o tipo de variável. Agora vamos falar sobre concatenação. Vou criar uma variável string com o nome Ana e uma outra variável inteira chamada idade com o valor 34. Agora, dentro do console.write, eu vou colocar meu nome após a string o mais para concatenar, e no caso a variável, nesse caso o nome, um outro mais para concatenar com a string, e tenho espaço um outro mais. Agora sim conseguimos colocar a segunda variável idade mais, e entre aspas duplas anos. Salvo aqui, clique em executar. Nesse caso ele exibiu meu nome é Ana e tenho 34 anos. Nesse caso conseguimos fazer a concatenação, só que quando você tem muitas concatenações começa a ficar estranho, então você precisa colocar vários mais, isso acaba dificultando um pouco a legibilidade, né? Para resolver isso podemos utilizar interpolação de string, então basta que você coloque o cifrão, e agora basta que dentro de uma string dupla você coloque o nome da variável entre chaves. Então nesse caso meu nome é nome e tenho, aí você coloca a segunda variável e o texto anos. Nesse caso fica bem mais simples, se eu executar, meu nome é Ana e tenho 34 anos. Isso se chama interpolação de string. Agora vamos falar de operadores. Vou criar uma variável chamada num1 do tipo inteiro com valor 10 e uma variável do tipo inteiro chamada num2 com valor 20. Vou utilizar o console.writeLine e aqui vamos começar pelo primeiro operador, que é o operador de adição. Então num1 mais num2. Clique em executar. Nesse caso retornou 30. 10 mais 20. Também temos o operador de subtração, então basta colocar o menos. Clique em executar. 10 menos 20, nesse caso um valor negativo, menos 10. Também tem a multiplicação, nesse caso representado pelo asterisco, então num1 vezes num2, clique em executar. Nesse caso retornou 200. Tenho também a divisão. No caso aqui eu vou inverter para que seja num2 por número 1, então 20 por 10, clique em executar, retornou 2. Também tenho o operador de módulo, que nesse caso é chamado operador de resto de divisão. Clique em executar. Nesse caso retornou 0 porque é uma divisão exata, 20 por 10. Temos também os operadores de comparação. Vou deixar somente a variável num1 aqui criada. No console vou deixar somente ela. Vou criar uma variável int num2 com valor 10 e vou fazer um if, onde num1 for igual a num2. Nesse caso vou pegar o meu console.writeLine e vou colocar aqui dentro. Sendo igual, vou exibir é igual, salvo aqui, caso que aspas duplas, né? Vou ajeitar aqui, salvo, clique em executar. Nesse caso retornou que é igual, porque 10 é igual a 10. Temos também o operador diferente, nesse caso ele vai verificar se 10 é diferente de 10. Se eu executar da forma que está, ele não vai retornar nada, porque 10 é igual a 10. Mas se eu colocar 12, por exemplo, 10 é diferente de 12? Sim, é diferente de 12. Ele vai cair nesse console. Vamos confirmar aqui, clique em executar. Então ele retornou que é igual. Temos também o operador de maior. Nesse caso ele vai verificar se 10 é maior que 12. Nesse caso não é. Então vou inverter aqui, vou colocar um 12 e no num 2 vou colocar 10. Nesse caso ele vai comparar se 12 é maior que 10. Clique em executar. No caso aqui está falando que é igual, né? Só trocar a mensagem. Então é maior. Salvo aqui, recarrego. Retornou que é maior. Temos também o operador menor. Então ele vai verificar se 12 é menor que 10. Vamos inverter aqui. Colocar 10 no num 1 e 12 no num 2. Então 10 é menor que 12. Nesse caso tem que exibir a mensagem é menor. Clique em executar. Então é menor. Temos também o maior igual. No caso, se colocarmos aqui num1 igual a 10 e num 2 igual a 10, colocar a mensagem é maior ou igual. Salvo aqui. Clique em executar. Então é maior ou igual, porque 10 é igual a 10. Se eu colocar o valor 12, ele vai verificar 12 é maior que 10. Nesse caso também atende a condição. Então se eu clicar em executar, é maior ou igual. Porém, se eu colocar o valor 9, ele não vai cair dentro desse if,
porque 9 é menor do que 10 e não é maior nem igual. Clique em executar e ele não exibe nada. Temos também o operador menor igual. Nesse caso, vou mudar aqui para é menor ou igual. Clique em executar, ele exibe é menor ou igual. Se eu colocar o 10, vai cair no if, porque 10 é igual a 10. No caso aqui, lembrar que é menor ou igual, clique em executar, retornou é menor ou igual. Se eu colocar o 11, ele já não vai cair no if, porque o 11 é maior do que 10. Agora vamos falar dos operadores lógicos. Então, vou mudar as variáveis para booleana. Então, a primeira vai ser booleana 1 e a segunda vai ser do tipo bool, chamada booleana 2. O primeiro vai ser o valor true e o segundo também vou deixar como true. Vou verificar se booleana 1 e comercial booleana 2. No caso, esse operador chamamos de e. Então, ele vai verificar se ambas as variáveis forem true, ele executa o que está dentro do if. Então, nesse caso, vou colocar operador e. Salvo aqui, clique em executar. No nosso exemplo, caiu no if, né? Porque ambos são true. Porém, se eu tiver qualquer um dos dois false, ele não vai atender essa condição. Clique em executar. Não atendeu. Vou deixar a booleana 2 como true e a booleana 1 como false. Clique em executar. Nesse caso, também ele não cai no if. Então, o e é sempre quando ambas forem true que ele vai atender a condição. Já no caso do or, que é o operador pipe, ele vai cair aqui se algumas das condições forem true. Vamos ver como funciona. Então, vou colocar o operador or, entre parênteses aqui, pipe, clique em executar. Nesse caso, retornou true. Se eu colocar a booleana 1 como false, também vai cair no if. Se eu deixar a booleana 2 como false, clicar em executar, ele também vai cair no if. E ele somente vai atender essa condição se ambas forem falsas. Então, false, se eu clico em executar, ele não cai no if, ou seja, ele não atende essa condição. Por último, temos o operador de negação. No caso, vou deixar aqui somente booleana 1. Aqui no console, eu vou colocar operador de negação. No booleana 1, vou manter aqui como false mesmo. Ele não vai cair nesse if, né? Porque no caso aqui é false, mas vou clicar em executar. Ele não caiu no if. Porém, eu tenho a opção de negar essa condicional. Então, negando, no caso aqui, ele é false, ele vai virar true. Então, ele vai atender essa condição e vai exibir a mensagem operador de negação. Clique em executar e aqui está. Então, o operador de negação é representado pela exclamação. Agora, vamos falar de funções. Para criar uma função, vou criar aqui uma função estática com o comando static void, uma função chamada saudação. Ela vai receber o parâmetro string nome e dentro vou exibir console.writeLine, pegando aqui o nome do nosso parâmetro. Agora, para chamar essa função, basta informar o nome dela e passar o nome que eu desejo. Nesse caso, eu vou colocar Maria. Ponto e vírgula, clique em executar. Então, ele retornou Maria. Se eu colocar José, ele vai exibir José. Então, nesse caso, eu nem precisaria do static, né? Poderia deixar o void mesmo. O void é para informar a uma função que ela não retorna valor. Nesse caso, ele somente exibe. Então, não tem por que eu tipar ela. Colocar, por exemplo, string. Nesse caso, vai dar erro, porque não estamos retornando nada. Se eu quisesse retornar uma string, eu faria dessa forma. Aí daria certo, mas não é o caso. Nós só criamos uma função para exibir uma saudação. Então, nesse caso, pode ser uma função void, o nome da função, e dentro temos o parâmetro ou os parâmetros. Você pode ter diversos parâmetros aqui dentro. Então, você poderia ter um segundo parâmetro com o nome 2. E aqui você passaria dois nomes. Então, João e Maria. E dentro vamos usar a interpolação de string que já vimos. Então, eu vou exibir o primeiro nome e depois o segundo nome. Clique em executar. Retornou José e Maria. Aqui nos parâmetros podemos ter diversos parâmetros, né? Então, aqui poderia ser um inteiro. Então, com a idade 1. Um outro inteiro com idade 2. E aí eu posso exibir ambas as idades. Nesse caso, idade 1 e idade 2. E aqui, ao invés de uma string, eu passo uma idade agora. Vou passar 10 e 30. Clique em executar, retornou 10 e 30. E lembrar também que funções podem ser chamados de métodos. Funções e métodos são a mesma coisa. Agora vamos falar sobre estrutura de controle. Então a primeira delas é if-else. Vou criar aqui uma variável idade com valor 18. Vou verificar utilizando o if idade maior ou igual a 18. Abro aqui as chaves, exibo um console.writeLine maior de idade. Fora vou ter um else, onde vou dar a mensagem menor de idade. Então, com a variável declarada 18, se eu executar, ele vai exibir que é uma pessoa maior de idade. Se eu trocar para 20, clicar em executar, ele também vai continuar sendo maior de idade, porque o nosso operador é maior ou igual. Se eu colocar o valor 15, ele vai exibir menor de idade. Então, menor de idade. Então, sempre que um valor for menor do que 18, ele vai exibir menor de idade. Então, o if ele vai atender se a condição for verdadeira e, caso contrário, ele executa o else. Também podemos utilizar o switch. Vou criar aqui uma variável string chamada cor com a cor vermelho e vou fazer um switch na cor. Então, switch cor, abro as chaves
chaves e vou ter um case. Então case entre aspas duplas o valor, no caso azul, dois pontos, console.writeLine, a cor é azul e no final de cada case dou um break. Vou ter um outro case para a cor vermelho, nesse caso console.writeLine, a cor é vermelho, após isso um break e posso ter dentro do switch um default, nesse caso console.writeLine, outra cor, após isso um break, vou clicar em executar. No exemplo ele retornou a cor é vermelho, se eu alterar para azul, clicar em executar, a cor é azul e se eu digitar qualquer cor diferente de azul e vermelho, como por exemplo verde, clique em executar, ele vai cair no default e exibir outra cor. Agora vamos falar de laço de repetição, começando pelo for. Então for int i igual a 0, i menor que 5 e mais. Abro aqui as chaves, nesse caso estamos iniciando uma variável i em 0, na segunda parte temos a comparação, então i menor que 5 e na terceira parte estamos incrementando esse valor e dentro vou exibir um console.writeLine, interpolação de string, número, dois pontos, a variável i, ponto e vírgula. Clique em executar. Então nesse caso o que aconteceu foi que ele incrementou até o valor 4. Depois quando chegou no valor 5, essa condição não foi mais verdadeira, porque no caso 5 não é menor que 5. Aí ele sai do for e termina a execução. Por isso temos o valor 0, 1, 2, 3 e 4. Agora se colocássemos menor ou igual, nesse caso também ele incluiria o 5. Então se eu clicar em executar, ele vai exibir 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora vamos ver o while. Então vou criar um int j igual a 0, while j menor do que 5, console.writeLine j. Clique em executar. Nesse caso ele exibiu também de 0 a 4. Então aqui no while acontece basicamente a mesma coisa que no for, só que antes declaramos a variável 0 e aí ele vai executando até que essa condição seja falsa e ele encerra a execução. Lembrar sempre de quando trabalhar com while de incrementar, porque se você não incrementar e clicar em executar aqui no caso, ele vai entrar em loop infinito. Então ele vai ficar executando aqui e a memória tende a só subir aqui no processo, né? Então tem que tomar cuidado aí com questão de loop infinito. E também podemos ter o do while. Então no caso do, abro as chaves, console.writeLine executado pelo menos uma vez e um while, vou colocar false nesse caso. Com o do while ele sempre vai executar uma vez. O que tiver dentro do do vai ser executado primeiro e após isso ele parte para o while. Então aquele mesmo exemplo nós poderíamos incrementar aqui o j e ao invés de while false colocarmos um j menor que 5. Vou executar aqui. Então ele exibiu executado pelo menos uma vez 5 vezes. Uma aqui e outras pelas condições do while, até que essa execução se tornou falsa e a execução foi encerrada. Agora vamos falar de arrays e for each. Então vou criar aqui uma variável string, abro colchete chamada frutas, igual, abro as chaves e dentro vou colocar maçã, banana e laranja, ponto e vírgula, e dessa forma conseguimos declarar um array no C#. Só que agora eu quero exibir todas as frutas. Para isso eu posso utilizar um for each, utilizando string fruta em frutas. Abro aqui as chaves e vou exibir utilizando o comando console.writeLine o valor individual de cada fruta. Clique em executar e aqui ele retornou maçã, banana e laranja. No caso, você poderia utilizar o var aqui dentro, dessa forma não precisaria especificar o tipo. Mas, como declaramos aqui fora como string, vamos deixar aqui como string. Também eu posso querer exibir somente uma posição específica do meu array. Vou comentar aqui, vou utilizar um console.writeLine, frutas na posição 0. Lembrando que sempre um array ele vai iniciar na posição 0, então 0, 1 e 2. Clique em executar, nesse caso deve retornar maçã. Retornou maçã, se eu quisesse exibir a última posição, teria que colocar o 2 para que ele exibisse laranja. Clique em executar, retornou laranja. Então você pode ter um array de diversos tipos. Então aqui se eu trocar, por exemplo, para números e colocar o número 1, 2 e 3... trocar o tipo para int, nesse caso declaramos um array de inteiros. Vou aqui descomentar o for each e alterar aqui para número, mudar o tipo para int e exibir aqui dentro do console.writeLine o número. Clique em executar. Então ele retornou 1, 2 e 3. Então agora vamos falar sobre orientação a objetos. Vamos ver o básico. O que é orientação a objetos? É um paradigma baseado em classes e objetos e facilita a reutilização e manutenção do código. Então o primeiro passo aqui, vou vir aqui em cima de canal TI, dar um botão direito, clicar em adicionar, novo item. Essa classe vai se chamar pessoa. Então crio aqui um arquivo pessoa.cs. Ele vem com essa estrutura. Vou apagar tudo aqui. Então apago os using e apago o internal da classe. Vai ser uma classe normal chamada pessoa. Vou criar aqui um atributo string com o valor nome e um outro atributo inteiro com o nome idade. Após isso vou criar um método public void apresentar e dentro eu vou ter um console.writeLine. Vou usar interpolação. Meu nome é nome e tenho idade ano.
menos ponto e vírgula, e dessa forma a nossa classe está criada. Resumidamente, temos aqui um class com o nome da classe, dentro temos dois atributos, um do tipo string chamado nome, um do tipo inteiro chamado idade, e dentro temos também um método que é um void, que não retorna nada, chamado apresentar, ambos com visibilidade pública. E agora eu quero referenciar essa classe, ou seja, eu quero criar um objeto dessa classe. Como que eu posso fazer? Então, pessoa P é igual a new pessoa, dessa forma eu instancio essa classe pessoa. Para isso eu preciso referenciar o namespace, no caso aqui o Visual Studio completou automaticamente, using canal TI. Esse namespace está aqui, namespace canal TI, então precisa ser o mesmo. Agora vou colocar um nome, então p.nome é igual canal TI, p.idade 34. Por último, quero chamar o método apresentar, então p.apresentar, nesse caso vou chamar esse método exibindo o nome e idade. Clique em executar e aqui está, ele exibiu meu nome é canal TI e tenho 34 anos. Então nesse caso o objeto passa a ser pessoa. A partir do momento que instanciamos essa classe, estamos criando um objeto de pessoa, alocando ali um espaço na memória com esses valores. Dentro da parte de classes, temos os modificadores de acesso. Então o public ele é acessível por qualquer classe, o protected é apenas na própria classe ou nas classes que estendem essa classe, que aí já é um conceito de herança, e temos também o private, que é acesso somente a essa classe. Então eu posso ter tanto os meus atributos como privado, como também o meu método. Então nesse caso vou voltar aqui para público e vou deixar meu método como protected. Salvo aqui, volto ao meu programa e nesse caso ele já está reclamando. Ele está falando que é inacessível devido ao seu nível de proteção. Porque no caso do protect ele é acessível somente a essa classe ou uma classe que herda de pessoa, que não é o caso que está acontecendo aqui. E se eu trocar para private é pior ainda, né? No caso de nível de visibilidade a restrição é maior ainda. Então somente a própria classe aqui conseguiria referenciar esse método. Então eu dei um exemplo com o método aqui, mas também, como vimos, pode ser nos atributos. Isso é útil para que não consiga fazer essa alteração direta igual está sendo feito aqui. No caso, quando trabalhamos com modificadores de acessos, consequentemente vamos trabalhar com setters e getters, sendo o setter para alterar o valor da variável e o getter para recuperar o valor da variável. Então não faríamos dessa forma. Dessa forma protegeríamos de ter acesso direto ao atributo. Caso você queira ver mais sobre orientação a objetos, clique no vídeo que postei recentemente. Deixe seu like e inscreva-se no canal TI. Um grande abraço.